Bom, gente, bom dia. Meu nome é Vitória. Eu vou apresentar o meu estudo sobre o efeito de expressões faciais sobre a frequência de verbalização de palavras no plural. Bom, para esse estudo, eu utilizei como base dois artigos, né? Dois estudos para introdução do meu trabalho. O primeiro foi o estudo de Greenspan, de 1955. Eu não vou me alongar muito nesse estudo, nesse artigo, porque acho que a gente já ouviu bastante dele, todo mundo falou um pouquinho dele. Então, Greenspan ele tinha o objetivo de analisar o efeito reforçador de dois sons falados na frequência de duas respostas. Então, ele determinou dois estímulos contingentes, sendo eles o e o Então, ele aplicou essa pesquisa em estudantes, foram 75 estudantes, ele dividiu em 5 grupos e separou para que esses estímulos contingentes eles fossem reforçados quando os participantes falassem palavras no plural e depois com palavras no singular. O segundo estudo que eu utilizei como base foi o de Sausinger et al., que foi feito em 1963. Ele também utilizou como base o estudo de Greenspan e ele tinha como objetivo determinar o efeito do reforço na fala contínua em substantivos plurais no contexto gramatical. Só que o dele foi um pouquinho diferente porque, primeiro, ele recrutou 5 participantes ele ofereceu um valor de $2,50 para que para que essas pessoas recrutadas participassem da pesquisa. Então, foi um pouquinho diferente do de Greenspan e foi com menos pessoas. Ele determinou como estímulo reforçador, você podia ganhar mais dinheiro, você ganhava acho que 5 centavos de dólar, conforme você fizesse a luz vermelha piscar. Só que não foi falado para esses participantes como fazer essa luz vermelha piscar. Só foi falado para eles que eles tinham que falar palavras no tempo da batida de um metrônomo. Então, a cada 1 segundo eles tinham que falar palavras e essas palavras que eles falavam fazia a luz vermelha piscar. Além disso, foi dividido em 2 grupos para fazer esse estudo. A gente tinha o grupo P, que eram de respostas dos participantes de substantivos no plural, e o grupo G, que era respostas quanto a palavras em geral. Então, para os 2 grupos, nos primeiros 5 minutos da pesquisa, não tinha nenhum tipo de reforço. Aí, nos próximos 15 minutos, o comportamento para o grupo P, ele foi reforçado com o piscar da luz vermelha quando os participantes falavam palavras no plural, e para o grupo G, não. Então, era a cada mais ou menos 10 segundos, a luz vermelha piscava, e aí depois, ela piscava nesses 10 segundos, e depois, durante 30 segundos, ela não piscava. Aí, depois dos últimos 10 minutos, a gente tem a extinção do comportamento. E em relação aos resultados dessa pesquisa, os pesquisadores eles relataram que o grupo P, por causa das palavras no substantivo, eles receberam mais reforços em função de terem falado mais palavras no plural, né? E o grupo P não, porque foi essa questão de palavras no geral e que eles, na parte do reforçamento, tinha essa questão dos 10 segundos, e aí parava 30 segundos. Então, o grupo P ele foi mais reforçado, mas mesmo assim, eles consideraram que foi efetivo a questão do reforço. Bom, com isso, o objetivo do meu trabalho é analisar o efeito reforçador de expressões faciais sob a condição de palavras ditas no plural. Então, em relação ao método da pesquisa, os participantes foram 5 estudantes universitários, com idades entre 22 e 25 anos. O delineamento da minha pesquisa foi um delineamento experimental de sujeito como seu próprio controle, então foi um delineamento ABA. Então, a gente tinha a linha de base, a intervenção e depois o retorno à linha de base. A variável dependente foi medir a frequência das verbalizações de palavras ditas no plural, e a variável independente foi a minha expressão facial. Em relação ao estímulo, o estímulo foram as expressões faciais, né, como estímulos reforçadores. O local da pesquisa ela foi feita de forma online, devido a esse período de pandemia que a gente está
vivendo. E os materiais foi utilizado a plataforma do Google Meet para a gente poder fazer a chamada, uma planilha para o registro dos dados, um contador para depois, na análise de dados, contar as palavras dos participantes, um cronômetro e depois um timer de 5 minutos, que era utilizado entre os blocos. Bom, em relação ao procedimento, primeiro foi enviado o termo de consentimento livre e esclarecido para que o participante pudesse ler sobre a pesquisa e enviar o termo assinado. Depois, foi feita a chamada foi combinado com o participante o dia e o horário que fosse melhor para ele, e foi feita a chamada pelo Google Meet e foi reforçada, foi pedida de novo a autorização para a gravação da chamada, para que depois pudesse ser feita a análise dos dados. Também foi explicado ao participante que seriam 3 blocos de 15 minutos com um intervalo de 5 minutos entre esses blocos, para que o participante pudesse descansar. Bom, em seguida foi falado para o participante a seguinte frase: participante, gostaria que você falasse pausadamente qualquer palavra que lhe vier à cabeça durante os próximos 15 minutos. Tente falar tanto palavras no singular quanto no plural, e também substantivos e adjetivos como bonito, feliz, triste, chato, gatos, cachorro, homens, mulheres, cidade, país. E lembre-se também de manter seu olhar em direção a mim. Bom, com isso, em relação ao procedimento, a gente teve, como eu falei antes, a gente começou linha de base. Então, durante a linha de base não teve nenhum tipo de reforçamento em relação à fala do participante. Depois, a gente teve a intervenção, que consistia em reforçar cada palavra dita no plural por meio de uma expressão facial. Essa expressão facial era um sorriso e um leve aceno de cabeça, então um sorriso leve, sem mostrar os dentes, e um leve aceno de cabeça como se eu estivesse concordando ali com o que a pessoa estava falando. E depois a gente teve o retorno à linha de base, em que também não houve nenhum tipo de reforçamento em relação à fala do participante. Bom, em relação aos resultados e a discussão, aqui a gente tem o participante 1. A gente pode ver que, em relação às palavras no singular, durante a linha de base, o participante 1 ele falou 256 palavras, depois, na intervenção, falou 230 palavras no singular, e depois, no retorno à linha de base, 230 também. Então, esse participante ele falou muitas palavras, assim, até num geral, ele foi o que mais falou. Nas palavras no plural, durante a linha de base, ele falou 56, na intervenção 61 e no retorno à linha de base também 61 palavras no plural. Então, aqui a gente pode ver que, assim, ele falou muitas palavras o tempo todo. E durante a intervenção a gente teve esse aumento nas palavras no plural, só que no retorno à linha de base ele continuou falando 61 palavras. Então, assim, a gente não pode dizer que foi efetivo para o participante 1. Aqui no participante 2, a gente também tem, em relação às palavras no singular, na linha de base, ele falou 81 palavras no singular, na intervenção 121 e no retorno à linha de base 106. Em relação às palavras no plural, na linha de base, o participante 2 já falou 58 palavras no plural, e na intervenção, ele foi diminuindo depois. Na intervenção, ele falou 24 e no retorno à linha de base, 15. Então, aí a gente também pode ver que a intervenção não foi efetiva, porque ele fez justamente o contrário, ele foi diminuindo as palavras no plural. No participante 3, a gente teve 236 palavras na linha de base, em relação às palavras do singular. Na intervenção, 243 palavras e no retorno à linha de base, 249. Nas palavras no plural, o participante 3 foi o que apresentou um resultado assim mais próximo do que a gente esperava na intervenção. Na linha de base, ele falou 17 palavras no plural. Na intervenção, ele aumentou esse número, então foi para 26 palavras. E no retorno à linha de base, a gente conseguiu diminuir essas palavras. Então, foram 5 palavras no plural. Então, o participante 3, ele foi o que chegou assim mais próximo do que a gente esperava. Nele, a gente pode falar que ocorreu a intervenção, né? No participante 4, a gente teve, na linha de base, nas palavras no singular, 102 palavras, na intervenção, 140,
no retorno à linha de base, 129. Em relação às palavras no plural, esse participante 4 ele também foi diminuindo. Então, na linha de base foram 20 palavras no plural, na intervenção 12, e depois no retorno à linha de base foram 6 palavras. Então, ele foi mais ou menos que nem o participante 2, que a intervenção também não, não serviu muito, que ele foi diminuindo. Bom, no último participante 5, ele falou, em relação às palavras no singular, na linha de base, 152 palavras, na intervenção 160, no retorno à linha de base 149. E em relação às palavras no plural, aqui a gente também teve um aumento na intervenção. Na linha de base, o participante falou 7 palavras, na intervenção 9, mas assim, no retorno à linha de base foram 3. Então, a gente teve um aumento, só que não foi um aumento significativo, e também no retorno à linha de base a gente teve a diminuição das palavras, mas também não foi tão significativo quanto o do participante 3. Então, aqui a gente tem os gráficos de todos os participantes. Então, a gente pode ver que assim, o participante que mais chegou perto da intervenção ter funcionado foi o participante 3, por mais que em outros no participante 1, por exemplo, teve um aumento, só que depois ele continuou falando a mesma quantidade de palavras no retorno à linha de base, então não deu muito certo. Em relação ao total de palavras no singular, os participantes que mais falaram foi o participante 1 e o participante 3. Eles falaram entre 200 e poucas palavras, mais ou menos, e os outros participantes acabaram falando menos palavras. Ao final da pesquisa, eu perguntei da mesma forma que na pesquisa de Greenspan, acho que inclusive não apareceu esse slide, mas no final da pesquisa de Greenspan, no final da minha pesquisa de Greenspan, ele faz perguntas aos participantes em relação à pesquisa. Então, no final da minha pesquisa, eu perguntei sobre o que você acha que foi tudo isso. O participante 1, ele falou, eu acho que pode ter sido para testar o vocabulário das pessoas ou para buscar repetições. Quantas repetições as pessoas fazem das palavras ou as ligações entre as palavras, se elas buscam antônimos. O participante 3, ele falou, eu acho que deve ser para você entender a linha de raciocínio das pessoas. Como, por exemplo, uma hora eu vou falar de sentimentos bons e sentimentos ruins. Em relação à segunda pergunta, eu perguntei, você notou alguma mudança no tipo de palavras que você estava dizendo? O participante 1, ele falou, conforme eu ia falando em um assunto, eu pensava se eu estava falando muitas coisas tristes e pensava em falar coisas felizes. E ao mesmo tempo, eu também tinha palavras que sempre estavam presentes, que eu sempre queria falar. O participante 3 falou, às vezes eu notava que estava seguindo um padrão, mas às vezes eu cansava e mudava o foco. Eu acho que é muito mais fácil quando a gente tem uma restrição, um tema. Quando é aleatório, acaba se dispersando muito. Ainda na segunda pergunta, eu trouxe mais uma dessa segunda que eu achei interessante. O participante 4, ele falou, eu notei que mudei algumas palavras e algumas sempre repetia de forma involuntária. No momento que eu estava falando as palavras, eu esvaziei minha cabeça e acho que vinham muitas palavras do meu cotidiano. E por fim, a terceira pergunta eu perguntei o que você acha do propósito das expressões faciais. O participante 1, ele respondeu, acho que foi para mostrar um senso de validação. Conforme você concordava, gera a ideia de que tem que continuar fazendo isso, de que você aprova o que eu estou fazendo, seja lá o que for. O participante 3, ele falou, eu acho que é para ver se isso ia me fazer falar mais, me incentivar, ou se eu seguir a linha de raciocínio que eu estava seguindo. E o participante 5 falou, não sei se foram palavras que você se identificou e concordava, ou se era um incentivo para que eu continuasse nesse caminho. Em relação às limitações dessa pesquisa, a gente tem a questão da pesquisa ter sido de forma online, então, da mesma forma que a Bárbara também falou, a gente tem um ambiente que ele, de certa forma, não é controlado, porque cada um está ali no seu espaço, no cômodo que escolheu, então a gente tem essa coisa da pessoa olhar para o lado e falar uma coisa que ela vê, então eu acho que isso pode ter atrapalhado um pouco. Também teve a questão de pequenas falhas durante as chamadas,
nada muito grande, muito significativo, mas às vezes a pessoa falava uma palavra e falava uma palavra no plural. E aí, logo em seguida, falava uma palavra no singular. E às vezes a internet estava ruim, então o fato ali de eu concordar e sorrir, às vezes podia não estar sendo para a pessoa quando ele falou a palavra no plural. Ou então chegar para mim a palavra atrasada. Então, teve essa questão de pequenas falhas. E teve essa dificuldade, que nem eu falei antes, de manter o olhar fixo para a pesquisadora, que muitas vezes os participantes olhavam para o lado porque estavam pensando, e aí também falavam coisas que viam no quarto, é, essas coisas. Em relação a pesquisas futuras, eu acho que seria interessante refazer esse estudo de forma presencial, justamente para que a gente possa comparar os dois estudos, para observar se os participantes eles vão se concentrar mais durante um experimento presencial. E também essa questão o presencial seria um ambiente mais controlado. Então, seria todo mundo na mesma sala, com as mesmas coisas. Então, eu acho que pode ser diferente. E, além disso, a questão de sugerir temas, que foi até o que um participante falou, acho que foi o participante 3, se eu não me engano, que ele falou que se tem um tema pode ser mais fácil do que estar ali, tipo, pensando só nas coisas que vem na cabeça. Então, eu acho que essa coisa de sugerir temas também seria interessante para a gente observar se a pessoa fala mais palavras no plural, se ela fala mais palavras no geral também, do que só a parte de ficar pensando, né? Porque eu acho que é mais difícil também. Bom, é isso. Muito obrigada.